Estamos de volta. Hoje eu converso com Lu de Olivier, ela é psicopedagoga e psicoterapeuta. Nós estamos falando um pouquinho sobre os bastidores dos contos de fadas. A Lu escreveu uma peça, é isso, Lu? Uhum. Que fala sobre exatamente isso, essas mensagens que são passadas nos contos de fada. Fala um pouquinho, como que você percebeu a necessidade de escrever uma peça sobre isso? Era para alertar, era uma preocupação? Como que surgiu? Então, por incrível que pareça, essa ideia de colocar as três princesas, né, que são as principais, na verdade surgiu, a minha mãe me contava assim, porque eu queria saber as histórias, né? E a minha mãe às vezes começava a contar para mim e ela cochilava. Aí quando ela cochilava eu acordava, mãe, e aí, o que aconteceu? E ela vinha com a outra história, misturava e aquilo foi ficando, né? E quando eu resolvi, na fase adulta, eu resolvi escrever, eu falei, por que não colocar a história em que uma é mãe da outra e as pessoas vão se relacionando, né? Então a ideia surgiu assim. E eu escrevi justamente porque eu percebi, eu comecei a analisar essas histórias e eu vi o quanto elas eram ruins para as crianças, né? Então eu falei, eu vou escrever alguma coisa que não só una, né, as famílias, ou seja, por exemplo, a Cinderela é mãe da Bela, a Bela é mãe da Branca de Neve, a Branca de Neve, por sua vez, é neta da Cinderela, então tem todo aquele contexto de família, né? E colocar bons conceitos para as crianças, né? Por exemplo, não comer muito salgadinho e ficar vendo TV direto, né? Tem uma cena lá que a princesa está muito deprimida, ela fica um tempo assistindo televisão e comendo salgadinho, acaba engordando demais. Então isso já passa para as crianças, né, que não é muito legal elas ficarem direto ou no computador ou na TV e só comendo salgadinho. Tem conceitos que incentivam também a religiosidade, porque tem uma cena em que depois daquele caos que acontece, o rei vai orar, vai rezar para pedir que a situação se resolva, né? Então tem todo um conceito, né? Toda uma ideia não só de família, mas de religiosidade, de boa alimentação, de relacionamento familiar. E o legal também da história é justamente isso, que ela quebra esse viveram felizes para sempre, né? Existe a felicidade, mas é de uma outra forma. As pessoas vão casando, vai nascendo os filhos, elas vão se relacionando, o príncipe ajuda nos afazeres domésticos, então tem aquela coisa de colaborar com a esposa, né? E tudo isso dentro de um contexto que as crianças acabam achando super engraçado, como é um tema atual, eu trouxe para a atualidade, então os adultos também estão gostando muito, porque tem alguns fatos da atualidade, né? Que a gente misturou. Uma coisa legal no teatro também, nessa peça, é que os anões eles vão ficando velhinhos e vão para o asilo dos artistas, né? E sobram só 2 que crescem. Por quê? Porque os anões, eu esqueci de falar isso, os anões da Branca de Neve também foram colocados de uma forma pré-edipiana, ou seja, eles não têm família, eles não têm pais, eles não casam, não crescem, eles estão sempre naquela fase, né? Então, a ideia foi justamente trazer os anões para a realidade da vida, realmente, do ciclo de vida, né? Então, eles foram ficando velhinhos, a própria Branca de Neve fala que essa história é tão velha que eles foram ficando velhinhos também, foram para o asilo dos artistas, e só 2 que sobraram que cresceram, né? Eles já são maiores. Enfim, tem todo esse contexto, né, que passa para as crianças o ciclo de vida, o relacionamento familiar, enfim, uma boa mensagem. Por ser uma comédia, né, bem engraçada, uma comédia musical, então tem o lado de fantasia, que as crianças gostam muito, e tem o lado de comédia, que os próprios adultos estão gostando bastante também, justamente por isso. Queria te perguntar, qual o feedback que você tem, então, das crianças e dos adultos? Como que você conversa? Como que você tem esse retorno aí deles? Muitos entram em contato, né? A gente tem uma comunidade também que chama, o pessoal pode entrar, eles mandam e-mail, às vezes, eles próprios, né, falam na própria peça. Inclusive teve uma mãe que comentou assim que ela viu que a peça era boa, né?
porque assim que acabou, a filha dela virou para ela e falou assim: mãe, quando que a gente vai assistir de novo, né? Ai, que bom. Então ela falou: então só por isso eu já sei que ela gostou, né? Então eles estão gostando justamente por isso, e a gente tem esse feedback justamente porque o próprio público contata, né? Então os pais têm ido bastante assistir. Os pais vão junto. Junto com os filhos. E acabam gostando bastante, porque tem algumas coisas atuais que eles relembram, né, da própria adolescência. Então tá bem legal, tá bem gostoso de assistir. Como se chama a peça? Fala de novo. É Cinderela que não era bela porque era branca demais. Já é engraçado desde o título. Então você fala das 3 principais princesas, que são Cinderela, Branca de Neve e a Bela Adormecida. Vamos assistir agora um trechinho então da Bela Adormecida, que a Lu vai explicar pra gente qual mensagem que o desenho passa, que não deveria ser passada aí para as crianças. Então, a Bela Adormecida no original, na verdade, não era nem uma agulha, né? Era um tipo de uma farpa envenenada que ela tinha no dedo. Tem uma série de fatores também que foram, de certa forma, abolidos justamente pela mensagem ruim que tinha. Mas também, na verdade, ela segue o mesmo contexto, né? Do estar dormindo e ser despertada, que é aquela da sexualidade também. E a agulha que ela se espeta é justamente o símbolo, né, da sexualidade, que não deveria experimentar. Na verdade, o enredo é praticamente o mesmo da Branca de Neve, só muda o contexto, né? Então as histórias, elas meio que se repetem mesmo, é isso? A intenção, na verdade, era reprimir a sexualidade, né? Não importava como. Então eles inventavam umas histórias assim completamente doidas, que acabavam até passando uma mensagem ruim para as meninas, né? Principalmente para as meninas. E na verdade o enredo geralmente é o mesmo, né? A repressão da sexualidade, uma com a agulha, outra com a maçã, cada uma com o seu objeto, mas o texto seria o mesmo. E na Bela Adormecida também tem a história do príncipe que chega para salvar todo mundo, é isso? Salvar a princesa. Esse príncipe que a gente colocou, que foi colocado na atualidade, sim, mas os outros eram até piores, né? As situações eram bem mais ruins, eram bem complicadas. Sempre, né, nesse contexto tem até uma das versões que mostra que, na verdade, existia uma esposa traída que queria matá-la, né, que depois foi tirado. Então tinha também essa traição do marido, né, do príncipe. Então, com o passar do tempo e a adaptação feita aí pelos estúdios, algumas coisas foram tiradas exatamente para não ficar tão claro essa... Eles tiraram e colocaram de uma forma mais subjetiva, né? Apesar que continuou passando a mesma coisa, mas de uma forma mais amena, né? E, no caso, o enredo acabou sendo até parecido com o da Branca de Neve, justamente porque a intenção era essa mesmo, o enredo era sempre esse. Tem falhas de caráter que a gente pode observar nessas 3 princesas? Tem. Nas princesas em si, não, né? Porque elas são, na verdade, elas são vítimas, né? Elas acabam sendo vítimas. Nas histórias, sim. Apesar que a gente também, sempre que a gente coloca uma vítima, né? Se a gente for analisar, só tem uma vítima porque permitiu isso, né? Elas são permissivas também, mas aí a gente já se aprofunda demais. Mas se a gente for perceber assim, em nível da história, existe o narcisismo, existe a vingança, existe a inveja doentia, né? Traições, enfim, coisas bem ruins da gente estar passando e que tem em todo o contexto das histórias existe. Agora, só para quem está em casa saber, então a criança assistir uma vez cada desenho, saber da história, não tem problema. Não tem problema, desde que a gente faça daquela forma como eu falei. Tem que ter um adulto junto, né? Ela vai assistir o DVD e explicando: olha, meu filho, minha filha, geralmente as meninas que gostam mais, né? Olha, minha filha, está acontecendo isso, mas isso não é real, né? Na vida real a gente não pode fazer isso. Eu acho que até é educativo, né? Se a gente colocar dessa forma, fica até educativo para a criança
mostrar isso para ela. Agora, o que não é legal é que ela comece a assistir muito, repetidas vezes, tipo, vire fã, né? Tem gente que, eu sou fã da Cinderela, eu gosto da Bela, eu não sei o quê. Aí já fica meio complicado, porque ela já está se identificando com a situação. Né? Vamos falar um pouquinho do Pinóquio. Eu tenho duas coisas para falar, uma do Pinóquio e uma do Peter Pan. Do Pinóquio, a criança pode achar legal mentir por causa da história, mesmo o nariz crescendo? Ela pode até achar interessante, né? Isso não pode, a gente não pode saber se vai incentivar a criança, isso vai depender de cada criança, né? Mas pode sim achar divertido e às vezes até mentir para ver se o nariz vai crescer mesmo, né? Pode até acontecer. Mente e fica olhando, né? Fica olhando. Aí fica pior, porque ele fala, poxa, não cresceu, então eu posso mentir, né? Quer dizer, tem essa inversão também. Claro que é como eu estou falando, depende muito de cada criança, né? Mas pode ter aquela criança que vai perceber que o nariz não cresceu. Que legal, então eu posso mentir porque não vai me acontecer nada, né? Agora, existe uma polêmica em relação, por exemplo, à história do Peter Pan. Quanto ao desejo do personagem de não crescer. Tem alguma confirmação, alguma conotação pejorativa nessa história? Existe até um tipo de um transtorno, um distúrbio que se colocou o nome de Peter Pan, né? Por causa disso. Aquela pessoa que não quer crescer, aquele rapaz que não quer crescer. Existe sim uma conotação bem complicada nisso tudo, do querer estar sempre naquela fase de infantil, né, de não ter maturidade. E isso existe muito, principalmente em alguns rapazes, né, por isso que se denominou esse complexo, justamente pelo fato dele não querer crescer. Né? Então existe uma certa uma tendência, né, ao distúrbio, que é necessário que se tenha um tratamento. Então não é muito legal ficar mostrando esse tipo de história para a criança, porque vai incentivá-la, né, a estar sempre numa fase infantil, de não ter maturidade, não atingir a fase adulta. Agora, essa influência dos contos de fada que a gente está falando aqui, isso é numa determinada idade. Depois disso, não mais. Ou continua? Até porque geralmente quando a criança atinge uma certa idade, isso depende muito de cada criança, cada uma tem a sua maturidade, né? Mas a partir de uma certa idade, a própria criança já se desliga, ela já não quer mais saber de contos de fadas, né? Geralmente vai até uns 5, 6 anos, às vezes um pouco mais, mas passou disso ela já está numa outra fase, ela já quer saber de outras coisas, né? Então depende muito, mas é mais ou menos nessa fase. Lu, deixa eu mostrar seus livros. Sim. A Lu está sempre aqui com a gente, ela tem diversos livros publicados e são todos nesse perfil, assim, de ajudar o pai ou o professor em identificar problemas e ajudar a resolver. Essa peça, é o perfil da Lu mesmo, essa peça até para ajudar. Até a peça que eu fiz, né? Quer dizer, uma das peças, né, que eu fiz várias. Tem outras peças também que sempre tem uma mensagem de boas maneiras, de uma conduta legal para as pessoas. E esse livro do meio, que é o Distúrbio de Aprendizagem de Comportamento, eu acho que é o principal justamente porque ele é um dicionário, né? Ele tem todos os sintomas, os tratamentos de vários distúrbios, tanto de aprendizagem quanto de comportamento, e numa linguagem simples que qualquer pessoa pode ler e entender, né? Mesmo que seja leiga. Tá certo, Lu. Muito obrigada pela sua presença, participação no Análise Direta, bastante esclarecedor, um alerta aí para quem está em casa, tem filho. Eu que agradeço. Então, prestar atenção, acompanhar em tudo, né? Hoje a gente tem internet, pode ser para o bem e pode ser para o mal, então os pais têm que estar sempre atentos. Sim, tem que ter um acompanhamento para que a criança tenha uma direção, né? Senão fica complicado. Muito obrigada, Lu. Eu que agradeço a oportunidade novamente. Lu de Olivier, psicopedagoga e psicoterapeuta. Hoje ela conversou com a gente sobre os bastidores dos contos de fadas. Muito obrigada pela sua companhia. Até o próximo programa.